Muito bom estar aqui de volta para os nossos estudos semanais do Evangelho. E hoje entrando no capítulo 20 do Evangelho, segundo os Espíritos, os trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros. E a mensagem do Espírito Henri, acho que é assim que pronuncia. É assim mesmo, Rosinha? Henri Hein. Fernando, boa noite. Henri N. Então, esse cara aí, tá? Henri, sim, senhor. É o espírito dele que vai dar a mensagem final para nós. Depois a gente faz o comentário. Para quem é novo no grupo, a gente encerra depois do comentário, mas permanece aqui para a gente conversar depois entre nós, sem gravar, para preservar a privacidade de vocês. Tá bom? Então, eu vou fazer a abertura aqui, a Carolzinha gentilmente depois vai ler para nós. Se ela conseguir, né? Ficou mais velha, talvez esteja enxergando direito. Vamos ver. Então, vamos lá. Vamos acalmando o nosso coração, acertando nossa respiração com o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Cristo e dizendo a Ele: Irmão Jesus, é em Teu nome que nós estamos reunidos hoje. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual, nós iniciamos os nossos estudos do coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Carolzinha, por favor, pode assumir o leme da nau. Vamos lá, iniciando o capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, disse-lhes: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada fazer e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e lhes pagai, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão com a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Mas, em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário,
mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário, porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde, será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver, enfim, se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade. Que será, pois, daquele? Basta-lhe-á dizer da última hora: Senhor, eu empreguei mal meu tempo. Tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Embanjaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste e não sabeis mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminei, senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregueis os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar. Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugídio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Estes, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã, encontram-se entre eles, porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terrestre, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê, sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados. Reentra na liça amadurecido pela experiência para avançar ainda. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora,
olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Obrigado, Carol. Tudo bem. Vamos lá. Como eu gosto de fazer, eu gosto de fazer analogia com empresa, né? Então, vamos supor que o cidadão tem lá uma empresa de vinho. Para ele vender o vinho, ele precisa engarrafar o vinho. Para ele engarrafar o vinho, ele precisa colher a uva, passar na máquina e engarrafar. Ele me contrata para colher a uva. Ele me contrata por dia. Ele fala: olha, eu vou te dar 2 dinheiros para você trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde para mim, com 1 hora de almoço, e colher uvas. Eu falo, eu analiso, vejo o que eu tenho que fazer, vejo o tamanho do trabalho e digo, eu aceito. Quando eu digo para o contratante, eu aceito, eu estou dizendo, o que você me propõe é justo. Gravem bem isso. Quando eu digo eu aceito, eu digo o que você me propõe é justo. Dá ao meio-dia. Eu não consegui terminar a colheita. Ele contrata mais um trabalhador. E eu, voltando do almoço, vejo que tem um outro cara trabalhando lá. E esse cara começa a trabalhar ao meio-dia e para assim como eu. Quando o dono da vinícola vai pagar a gente, ele paga 2 dinheiros para o cara e 2 dinheiros para mim. Aí eu digo para ele, isso não é justo. Alguém entende que há justiça aqui? Uma pessoa trabalha o dia inteiro e recebe 2 dinheiros. Uma pessoa trabalha meio-dia e recebe a mesma quantidade, 2 dinheiros. Há justiça aqui? Sim, não, não sei por quê. Ó, Senhor, me ajuda nessa dúvida. Vamos lá. Quando eu disse para o patrão que eu aceitava, o que eu disse para ele? O que você me propõe é justo. Você me pagará pelo meu trabalho. Eu cumpri o meu trabalho, ele pagou o combinado, a justiça acabou aqui. É justo para mim. Mas é aquele que trabalhou meio período e ganhou 2 dinheiros igual a mim, o mesmo valor, só que eu trabalhei o dia inteiro. Primeira coisa que a gente tem que ver. Eu tenho alguma coisa a ver com o quanto o patrão paga e para quem ele paga. O dinheiro é dele. Ele paga quanto ele quer, para quem ele quiser. Lá atrás, quando ele me contratou, eu podia ter negado o trabalho. Mas quando ele paga 2 dinheiros para esse cara, que trabalhou meio período, e o mesmo para mim, que trabalhei o período inteiro, e eu digo que isso é injusto, eu estou esperando o quê? Ganhar 4 dinheiros, porque ele pagou 2 dinheiros para o que trabalhou meio período? Quando ele me contratou lá atrás, eu podia ter dito: não, o que você me propõe é injusto.
e eu quero 4 dinheiros. Eu não disse isso. Eu disse que o que ele me propunha era justo. Então, 4 dinheiros, até na minha visão, é demais para um dia de trabalho numa vinícola. E aí, a justiça deixa de assistir o patrão, porque eu estou exigindo o valor que o meu trabalho não vale. Então, ele está pagando demais por aquilo que eu fiz. Quando eu interfiro no direito do outro, e o acerto entre ele e o patrão é um problema deles e não meu, o que eu tratei com o patrão, ele me pagou, e está resolvido o meu contrato com ele, eu começo a interferir no direito do outro. Por que que ele tem direito aos mesmos 2 dinheiros se ele trabalhou metade do que eu trabalhei? Então o patrão diz: ah, tá, você quer que eu pague 2 dinheiros para você e apenas um para ele? Isso seria justo? Ah, isso seria justo. O que que nós ganhamos? Nada. Os 2 dinheiros combinados a gente ia receber de qualquer forma. O outro recebendo 1 ou 2. E nós recebemos 2 dinheiros. O que que eu fiz? Eu interferi no que eu julguei ser justiça e prejudiquei o outro. Porque ele não vai receber 2 dinheiros, vai receber um só. Eu fiz justiça? Não. Eu agi com ganância. Porque se ele recebe 2, eu tenho que receber 4. Eu agi com inveja. Se eu ganhei 2, ele tem direito. Se ele ganhar 2, eu tenho direito de ganhar 4. Se eu ganhar 2, se eu ganhei 2, o justo é que ele ganhe 1. E eu agi com julgamento. Eu disse: se eu trabalhei o dia inteiro e ganhei 2 dinheiros, ele tem que trabalhar meio-dia e ganhar 1 dinheiro só. Então, eu não estou agindo com justiça. A justiça termina quando ele me paga aquilo que nós combinamos no contrato. Eu estou olhando do outro. E essa lição é legal por isso. Porque ela diz: não olha para o do outro, faz o teu. O prêmio, o pagamento vai ser o mesmo. Se ele trabalhar 1, 2, 10 ou 12 horas no dia. E qual é o pagamento que a gente tem acertado? É a vida eterna, a, a evolução para o caminho angelical. Aí se tornar anjo? Se tornar anjo. Sair da condição de humanoide e passar para a fase angelical. É justo que eu receba a mesma coisa que Maomé, ou que Pedro, ou que Paulo, que já estão há 2.560 anos nisso? Peraí, 2.200. Meu Deus! Que ano que nós estamos? 2026 anos nisso? Ô, louco! É justo. O cara está 2026 anos batalhando na palavra, ensinando a palavra. E eu comecei ontem, tecnicamente. Comecei há 10 encarnações atrás. Ele está 50, 60, 70 encarnações atrás. É justo que eu receba a mesma coisa que ele? Mas o acordo não foi feito com ele, foi feito comigo. E o acordo entre a espiritualidade e ele foi feito entre os dois. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, às vezes, a gente precisa parar para pensar que o que a gente acha que é justiça é entender que o outro merece mais prejuízo que nós. E isso não é justiça. Isso é interferir na vida do outro, no direito do outro. Então, às vezes, isso não é caso da gente aqui, né? Nem de quem vai assistir depois no YouTube. É caso das outras pessoas. A gente já superou isso aí, já passou por isso. Mas às vezes a gente entende que a coisa não é justa
Porque a gente está olhando a coisa pelo direito do outro e não pelo nosso. E aí, quando a gente olha pelo nosso, é justo. É bem justo. E aí, isso também é legal, essa lição, porque assim, eu estou muito velho, eu estou com 60, 70, 80 anos, não adianta eu começar agora a tentar passar para o pessoal a palavra de Jesus, tentar ensinar o evangelho, fazer uma reunião de evangelho também, porque é a última hora. Ele saiu, o gerente lá da vinícola saiu na última hora para contratar os caras. Os caras trabalharam uma hora só nessa encarnação, mas eles começaram uma jornada para várias outras encarnações. Então nunca é tarde para se começar nada. Porque aquele que começou lá mais cedo vai receber a mesma coisa que começou mais tarde. Talvez demore um pouco mais, mas vai receber a mesma coisa. O combinado é um só. Então não adianta eu criticar e achar injusto que ele recebeu antes. Ele começou antes. Ou se eu receber antes, foi porque eu trabalhei melhor. Mas o certo é que o meu acordo com a espiritualidade é dois dinheiros para trabalhar o dia inteiro colhendo um. E é só isso que importa para mim. Então, depois na mensagem ali, os últimos serão os primeiros, e a mensagem do Espírito é: foquem naquilo que é missão de vocês, não na do outro. Não adianta olhar a grama do outro que é mais verde. Entenda por que a sua não está verde. O que está acontecendo? E não adianta você querer mais por ter feito mais. Não vai ter. Isso não é barganha, não é mercado. Aqui ninguém tem valor. Não é de dinheiro que se fala. O dinheiro aqui foi um utilizado por exemplo só. Mas é de uma coisa só: a vida espiritual. A paz na vida espiritual. E isso que a mensagem do Evangelho segundo os Espíritos traz para a gente hoje. E espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente fica, depois que eu me despedir, um tempinho para a gente conversar. E espero que vocês tenham curtido. Mentalizem isso, pensem a respeito disso, reflitam a respeito disso e vejam se a gente não está, ao invés de se preocupar com o nosso contrato, se preocupando com o contrato do outro, que é mais vantajoso, mais remunerado, mais financeiramente mais lucrativo. Certo, gente? Então, fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração, e até terça-feira que vem. Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.